Bom, pessoal, então a gente vai falar um pouco mais, né, principalmente de alguns conceitos sobre a moral para Nietzsche, né, para que a gente tenha claro, né, qual é a proposta, então, do Nietzsche, né, para além do que a gente já viu na primeira parte da nossa videoaula, tá? A gente vai tentar aprofundar alguns conceitos. Então, é importante trazer aqui uma ideia geral, né, do que é a moral para Nietzsche. Embora a obra Genealogia da Moral seja uma obra bastante importante e que a gente, quando fala em moral para Nietzsche, sempre se remete à Genealogia da Moral, né? Ela não é a única obra do Nietzsche que fala sobre moral, né? Nietzsche já começa a tratar sobre a moral, por exemplo, no Crepúsculo dos Ídolos, né? A gente tem Além de Bem e Mal, a gente tem várias outras obras em que o Nietzsche vai trazer alguns conceitos fundamentais, né? No Zaratustra, assim falou Zaratustra também, a ideia de eterno retorno, tá? Então, a ideia de uma moral, uma ideia geral do que seria a moral para Nietzsche, né? Ela vai além da dicotomia que a gente está acostumado a tratar acerca da moral dos fracos e dos fortes, né? Dos senhores e dos escravos, que Nietzsche trata tão bem lá na Genealogia da Moral, tá? Então, começando pelo Crepúsculo dos Ídolos, né? Nós não vamos retomar não vamos fazer uma genealogia da moral em Nietzsche, né? A gente não vai retomar todas as obras, até porque a gente não tem tempo, né, para isso, mas a gente vai abordar algumas coisas. Vamos começar então com o Crepúsculo dos Ídolos, né? Bom, é importante entender que o Nietzsche está fazendo uma crítica, né, no Crepúsculo dos Ídolos. É uma obra em que ele quer fazer uma crítica aos ídolos do Ocidente, né, principalmente aí a Sócrates e ao cristianismo. Então, porque ele vai acusar o Sócrates de tentar interpretar a vida como se ele tivesse fora da vida, né? Como se ele não fosse um ser vivente, um ser vivo. Então, como se ele... O Nietzsche faz uma crítica ao Sócrates porque ele faz críticas e tenta fazer uma análise, né, interpretar a vida como se ele estivesse fora da vida, né? Como se ele estivesse num patamar em que ele pudesse observar a vida, né, sem estar vivendo-a, né? E o que o Nietzsche critica e vai dizer que isso não é possível, né? Ele é um ser vivente, então ele vai conseguir dar apenas uma perspectiva acerca da vida, que é a perspectiva dele enquanto ser vivente, né? Então, vocês podem ver aí, então, uma citação, né, do Nietzsche no Crepúsculo dos Ídolos, onde ele diz: o consenso demonstra muito mais que eles mesmos, esses mais sábios, possuíam entre si algum acordo fisiológico para se colocar frente à vida da mesma maneira negativa, para precisar se colocar frente a ela desta forma. Juízos de valor sobre a vida, a favor ou contra, nunca podem ser, em última instância, verdadeiros. Eles só possuem o valor como sintoma. Eles só podem vir a ser considerados enquanto sintomas. Em si, tais juízos são imbecilidades. É preciso estender, então, completamente os dedos e tentar alcançar a apreensão dessa finesse admirável que consiste no fato de o valor da vida não poder ser avaliado. Não por um vivente, pois ele é parte, mesmo objeto de litígio e não um juiz. Não por um morto, por uma outra razão. Da parte de um filósofo, ver um problema no valor da vida permanece, por conseguinte, uma objeção contra ele, um ponto de interrogação quanto à sua sabedoria, uma falta de sabedoria. Como? E todos esses grandes sábios, eles não seriam senão decadentes, eles não teriam sido sequer uma vez sábios, mas eu retorno ao problema de Sócrates. Então, né, fim de citação. Então ele está aí fazendo a crítica, né, que um vivente, né, ele não é um juiz, ele não está, né? Vamos pensar e fazer uma analogia então com o futebol, né? O juiz é aquele que está sendo o árbitro da partida, mas ele não está jogando, né? Ele está fora do jogo para poder ter todas as visões, né? E a crítica do Nietzsche ao Sócrates é isso.
o Sócrates, né, ou qualquer outro vivente que se põe a analisar a vida, ele não é um juiz para poder julgar a vida, porque ele não está fora da partida, ele está na partida, ele está jogando a partida, né? Então, ele é um ser vivente, ele está vivendo a vida, então ele não está nessa condição de poder julgar, de poder avaliar, porque ele vai fazer isso a partir das suas vivências, a partir dos seus valores, né? E não vai ter essa, vamos dizer assim, entre aspas, uma certa imparcialidade, né? Não vai estar num patamar de conseguir observar o todo e tudo mais, tá bem? Então, a crítica do Nietzsche, né, principalmente no Crepúsculo dos Ídolos, é contra esses falsos ídolos, né, que a gente tem. Entre eles, ele vai colocar alguns que o cristianismo vai nos trazer, e Sócrates também, né? E ele vai fazer uma crítica, né? A gente costuma dizer que o Nietzsche filosofa a marteladas, né? Então, que é o seu método, né? Ele próprio dizia que ele fazia filosofia a marteladas. Então, ele vai assumir uma posição ele vai dizer que qualquer posição naturalista da moral, ela é orientada por um instinto de vida, né? Que é a vontade de potência. Então, qualquer posição que a gente tome, que seja uma posição natural com relação à moral, ela é orientada por a nossa vontade de potência, tá? Então, vocês já viram um pouco, né, sobre o que seria a vontade de potência na primeira parte da nossa videoaula, né? Então, para o Nietzsche existem dois tipos, né, de moral, vamos colocar assim, né? A moral natural, que é a moral dos fortes, aquela moral que é orientada, então, essa moral natural que é orientada por essa vontade de potência, né? E uma moral antinatural, que é a moral, aquela que é ensinada, que é castrada, aquela que é orientada, né, para controlar os instintos naturais da vida, tá? Então, a gente pode citar aí como exemplo a burocracia, outras questões, a própria questão legal, né, que nos coloca, nos castra, nos diz como a gente deve agir, porque se a gente agir de acordo com os nossos instintos, a gente pode, né, sofrer alguma sanção, alguma punição, né? Então, essa seria uma moral antinatural. E daí ele vai colocar como moral antinatural, por exemplo, o próprio cristianismo, que vai dizer, né, como nós devemos agir, por exemplo, que vai pregar a questão da humildade, né? E o Nietzsche vai dizer, bom, se eu tenho instinto, se eu tenho vontade de potência, de não ser humilde, né, o cristianismo, essa moral cristã, ela vai me castrar, ela vai dizer que isso é errado, que o correto é eu ser humilde, né? Vai tentar, de certa forma, me ensinar como eu devo ser, como deve ser um cidadão de bem, o cidadão ideal, né? Então, aqui mais uma citação, então, do Nietzsche, né? Também do Crepúsculo, ele diz assim, a moral antinatural, ou seja, quase todas as morais que foram até aqui ensinadas, honradas e pregadas, remete-se de modo inverso exatamente contra os instintos vitais. Ela é uma condenação, ora secreta, ora tonitruante e insolente destes instintos. No que ela diz, Deus observa os corações, ela diz não aos desejos vitais mais baixos e mais elevados, tomando Deus como inimigo da vida. O santo, junto ao qual Deus sente prazer, é um castrado ideal. A vida chega ao fim, onde o reino de Deus começa. Né? Fim de citação. Então ele está fazendo uma crítica, né? Também ao cristianismo, principalmente, né? Que coloca Deus observa todos os corações. Então a gente precisa ter pureza no coração, a gente precisa ser humilde, a gente precisa ajudar o próximo, essas coisas, né? E vejam bem, ele não está dizendo que ser humilde, que agir em prol do próximo é errado. Né? Ele está dizendo que eu agir assim por conta de uma moral que me é ensinada é errado.
né? Se a minha vontade de potência, a minha potencialidade, né? O que eu tenho vontade de fazer não é isso, eu fazer isso só por conta de que eu recebi uma moral que foi ensinada, uma moral antinatural, ou seja, é algo que não é da minha índole, mas eu estou agindo assim porque eu tive, né, uma moral castradora que vai me dizer como eu devo agir, né? Bom, eu não estou agindo ou que eu tenho que agir assim para ir para o reino de Deus, né? Ou para o paraíso. Bom, isso é o que ele está criticando, né? Essa moral, na verdade, não deixa com que as pessoas se mostrem como elas realmente são, que elas deem vazão à sua vontade de potência. Ao contrário, ela ensina como deve agir o cidadão, como esse cidadão castrado, segundo ele, né? Deve ser para, entre aspas, entrar no reino dos céus. Ou seja, né, eu ensino como que é o cidadão ideal que a maioria das pessoas aceita, que é o cidadão de bem, aquele que vai ser visto com bons olhos numa sociedade que segue essa moral, né? E então eu não tenho certeza de como de fato as pessoas são, né? Porque elas vão se comportar em geral como elas acham que elas vão ser aceitas, né? Tá bem? Então, na genealogia da moral, a gente não vai se deter especificamente na genealogia da moral, mas para você saber. Então, ele traz, né, uma análise acerca de alguns aspectos, faz uma genealogia, como surgem, né, os valores, né, o bom, o mal, o bom e o ruim, né? Mas ele também se coloca contrário à ideia de bom enquanto útil, ou seja, contrário ao utilitarismo. Ele vai fazer uma crítica a isso, né? E ele vai colocar que é o dominante, né, que diz o que é bom e o que é mal, né? Então, ele coloca, né, que a moral é vista como valoração, né? Então, e ele diz assim, é o bom, né? É o bom, o sujeito bom, né? Que diz o que é bom e em contrapartida também vai orientar o que é mal, né? Então, a moral natural é a moral dos nobres, né? Dos fortes, o jeito de valorar o mundo a partir dos fortes. Essa seria a moral natural se a gente deixasse a moral, vamos dizer assim, aflorar, né? A vontade de potência, se a gente não castrasse. A moral antinatural, ele diz, é a moral dos fracos, é a castração da potência, ou seja, se ser rico, por exemplo, na genealogia da moral ele faz uma análise nesse sentido, assim. Bom, o ideal seria que todas as pessoas, né, se lutassem, enfim, se desenvolvesse para ter muita riqueza, para ser rico, né? Mas daí ele faz uma crítica no sentido, bom, o cristianismo viu que isso era impossível, porque nem todos, né? Nem todos conseguiriam se tornar ricos, dada a grande desigualdade e tudo mais. Então, como a maioria era pobre, ele vai dizer, bom, daí o cristianismo vai fazer aquela crítica que aparece, né? Que é mais fácil, né, um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no céu, por exemplo, né? Ele faz inclusive essa citação, né, para fazer essa referência de como a moral cristã é uma moral dos fracos. É muito difícil que eu consiga que a maioria das pessoas acredite na sua vontade de potência, né? Vivam momentos, né? E consiga dar vazão a essa potência, então eu vou dizer que o que esses poucos têm e que é muito difícil de alcançar é errado, e vou dizer que o que a maioria, né, consegue é o que é certo e correto, né? Essa é apenas uma crítica, né? O ideal é que vocês leiam a genealogia da moral, que vocês vão perceber, né, como ele coloca essas questões, tá? Então, ele também faz uma crítica, né, à moral kantiana, né? Embora a gente tenha alguns comentadores, vocês vão ver aí no texto complementar que há comentadores que discordam, né,
que Nietzsche queira, né, o abandono total do Kant, né, mas ele faz algumas críticas, né, e vai dizer que, então, essa crítica que é feita a Kant é a mesma que é feita à religião, né? A gente tem aí uma citação, né, de um comentador, vocês têm acesso ao texto, o texto vai estar disponível aí como texto complementar, mas em que ele coloca o seguinte, né, vamos ler a citação então. A moral termina por aprisionar os homens num tempo que não existe e lhes exige uma abnegação compatível apenas a de anjos, cuja asepsia é capaz de desdenhar das nossas paixões mais vis. É o caso da moral kantiana. As exigências feitas por Kant para que uma moral fosse inscrita num patamar de universalidade e, portanto, fosse legítima, coincidem, para Nietzsche, com os preceitos de uma religião que guarda uma prévia compreensão da natureza do homem e tenta, com um controle total das paixões, homogeneizar os homens. Então, fim de citação. Vocês veem aí, né, o comentário, né, do Oliveira fazendo uma análise do Nietzsche com relação à moral kantiana. Então, o que tem aí, né, muito claro? Bom, se a gente deixar a vontade de potência, a gente deixar, não ver a questão das paixões, né, não idealizar a questão do racionalismo em detrimento das paixões, deixar e sim uma complementariedade, que é o que o Nietzsche defende, que tanto as razões como tanto a razão como as paixões são importantes e constituem o sujeito, a gente não vai ter sujeitos, né? Não vai ter homens homogêneos, todos iguais, agindo da mesma forma, né? A gente vai ter as pessoas agindo de acordo com a sua vontade de potência, né? Então, mais uma citação, né, do professor aí, né, Heitor Oliveira, ele diz assim: esta última, a moral, no caso, né, não seria um capítulo da razão humana, mas o ponto para o qual converge toda a predicação da natureza do homem e de suas ações. A avaliar a moralidade das ações é já ter disponível uma compreensão de valor, né? Então, a gente não vai conseguir avaliar se uma ação é moralmente boa ou má, se a gente já não tem uma compreensão do que é o valor, né? De como eu valoro as coisas e já uma concepção prévia do que é bom ou ruim, né? A genealogia da moral, né? O Nietzsche vai, só um panorama geral, assim, o livro, ele vai fazer uma crítica, né, a ética cosmológica dos gregos, né? A ética teológica dos medievais, ali do período do medievo, né? E também a ética racionalista dos modernos, tá? Então, o livro está dividido em três partes, né? Na primeira parte, ele vai analisar os conceitos de bom e mal, bom e ruim, né? E também por que, por exemplo, o conceito de bom tem dois antônimos diferentes, porque a gente pode ter o contrário de bom. Por exemplo, qual o contrário de bom, né? Alguns vão dizer que é mal e outros vão dizer que é ruim, né? E por que eu tenho dois antônimos para um mesmo conceito e que não são sinônimos? Porque mal significa uma coisa e ruim significa outra, né? Então, ele vai fazer essa análise. Tá? Depois, na segunda parte, ele vai tratar da má consciência e da culpa e, por fim, do ideal ascético. Tá? Então, para a gente ter claro, o Nietzsche, ele é sempre referência com relação ao niilismo, né? Então, para vocês entenderem, o que é o niilismo? O niilismo é uma doutrina filosófica, né, que prega que nada tem sentido, né, e que não existe um telos, né? Não há um sentido na vida que a gente busque essa visão teleológica, né? Esse é o niilismo que a gente tem no período cosmológico lá dos gregos, né? E que depois a gente vai... Esse é um primeiro niilismo que não é no qual o Nietzsche se inscreve. Depois a gente tem, né, o niilismo negativo, que a gente pode ter aí como referência o platonismo e o cristianismo, né? Em que eles negam
não só o sentido da vida, mas eles negam essa vida para se apegar a outra. Por exemplo, o platonismo negava um mundo sensível, né? E valorava, né? Defendia, acreditava que a gente devia ter, vamos dizer assim, autoestima, o mundo das ideias, né? O cristianismo nega essa vida, essa existência em prol do paraíso, né? Eu vou viver nesse lugar aqui que não é, enfim, o lugar ideal para garantir o meu lugar, a minha vida depois no paraíso, tá? Esse é o niilismo negativo que vai ter origem com o platonismo e que vai influenciar também o cristianismo. Como vocês sabem, o cristianismo ele é influenciado pelo platonismo, né? Então, depois a gente vai ter um niilismo reativo, né? Que é aquele que é mais moderno, né? Contemporâneo, que é um niilismo que, como o próprio nome diz, reage, ou seja, ele supera esse niilismo negativo, que é essa coisa de não se apegar nessa vida, né? E se apegar num outro mundo, num outro lugar, como o paraíso, por exemplo. Ele reage em relação à religião, né? E coloca a ciência como nesse patamar que tinha antes a religião, né? Como a gente já viu nessa disciplina, né? O lugar de Deus ele nunca fica vazio. Se no medievo a gente tinha Deus nesse patamar que garantia esse outro lugar, né? No período moderno a gente vai ter a ciência como a que vai dar as verdades, a que vai garantir a objetividade e que vai ocupar esse status que a religião antes ocupava, né? Por isso que Nietzsche vai dizer, por exemplo, que Deus está morto. Ou seja, a ciência toma o lugar de Deus, né? No período moderno, Deus está morto e a ciência toma esse lugar que antes era de Deus, né? O niilismo do Nietzsche, então, é um niilismo diferente, né? Ele vai negar, o Nietzsche nega o niilismo negativo e nega o niilismo reativo também, né? Então, ele nega o niilismo negativo, que nega essa vida para se apegar a outra, e também nega o niilismo reativo, que é esse no qual a ciência ocupa o lugar de Deus, né? Ele defende que é necessário negar tudo para viver o instante agora, né? E quem é capaz de negar tudo isso para viver esse instante é o além-homem, né? O Habermas. Ele nega tudo e vive apenas o agora, tá? Então, a gente vai ver, né, em seguida aí um vídeo do professor Jacóia Júnior, né, explicando esses conceitos, né? Mas nil, então, significa nada, a negação de todas as verdades e todos os valores para se apegar ao agora. Esse é o niilismo nietzschiano, tá? Então, o Nietzsche, ele vai fazer uma crítica muito grande, né, muito severa ao racionalismo, e ele vai dizer que é necessário, então, daí vocês já devem ter ouvido falar, que o Nietzsche fala dos deuses Apolo e Dionísio, né? Apolo seria o deus da razão, da ordem, da lógica, e Dionísio o deus da desordem, da aventura, da arte, da sensibilidade, e o Nietzsche prega que é necessário uma complementariedade, né, desses dois aspectos, ou seja, desses dois deuses, né? A gente não pode cultuar só o deus da razão e esquecer da sensibilidade, como a gente não pode cultuar só o deus da sensibilidade e esquecer da razão. Então, ele vai colocar que é necessário, né, que a gente tenha essa complementariedade aqui, né, da razão e da sensibilidade. E daí a gente tem um conceito bastante importante, que por muitos é interpretado como um imperativo categórico, né? Que é o eterno retorno. Negar a concepção histórica, né? Essa concepção de história linear que a gente tem, né? Que vem desde Agostinho, né? Como se a história se desenvolvesse de uma forma, numa linha temporal, né? O Nietzsche nega isso e ele traz aí o conceito de eterno retorno, né, do mesmo, que vocês podem ver aí a citação, mas a gente tem aí uma narração
excelente, né, do Antônio Abujamra, né, falando para nós, narrando o que seria esse eterno retorno para Nietzsche. Depois, então, eu fecho a videoaula de hoje com um pequeno vídeo da professora Scarlett Martin também, né, falando sobre essa ideia que Nietzsche defende de que Deus está morto, tá bem? Então, vou deixar vocês aí com essa citação do Eterno Retorno, né, e a narração do Antônio Abujamra, para depois o vídeo do professor Jacóia, né, e também da professora Scarlett, tá bem? E se um dia um demônio se esgueirasse em tua mais solitária solidão e te dissesse: esta vida, assim como a vives e sempre viveste, terás de viver ainda uma vez e ainda inúmeras vezes. Não haverá nela nada de novo. Cada dor, cada pensamento, tudo que há de pequeno em tua vida há de retornar. Tudo na mesma ordem e sequência. E do mesmo modo, esse instante e eu próprio, o demônio, o eterno relógio da existência, reiniciará outra vez a contagem do teu tempo e do tempo das tuas desgraças. Não te lançarias ao chão rangendo os dentes e amaldiçoando o demônio? Não, não. Responderias medrosamente que nunca te disseram algo mais divino? Diga, nunca te disseram algo mais divino? Mentirias que queres para sempre a tua própria desgraça? Vê bem, se disseres que sim, estarás apenas piorando a eternidade. Bom, eu decidi então começar com Nietzsche, em particular de dois temas que são centrais no pensamento de Nietzsche, que é o tema do eterno retorno e o tema do além do homem. Eu prefiro a tradução de Übermensch por além do homem e não por super-homem, como também é traduzido com frequência para o português, por razões que eu já tornei públicas várias vezes e me parece ser mais consentânea com essa tradução, com aquilo que o Nietzsche efetivamente procurou cunhar com esse conceito. Nós sabemos que existem várias interpretações a respeito dessas duas figuras da filosofia nietzschiana, tanto do eterno retorno quanto do além do homem, e que há uma, digamos, disputa na literatura dos comentadores a respeito da obra do Nietzsche sobre qual é o significado preciso dessas duas figuras. Muitos são os autores que veem uma relação absolutamente essencial entre conceitos como além do homem, vontade de poder, eterno retorno, niilismo. Eu cito aqui apenas o nome de Martin Heidegger, que talvez seja aquele que mais insistiu no vínculo sistemático entre esses conceitos do pensamento de Nietzsche. E um outro aspecto intensamente discutido é a respeito de saber se estas noções, particularmente o eterno retorno e o além do homem, elas têm em Nietzsche uma conotação, digamos, metafísica ou uma conotação científica ou uma conotação ética ou estética ou mesmo religiosa. E são perfeitamente conhecidas as diferentes posições a esse respeito. O que eu tenho, por vezes, insistido é que há um aspecto destes dois conceitos que me parecem bastante importantes e que têm uma relevância muito grande e atualidade muito grande para a nossa vida, que é escapar um pouco dessa discussão de fundamentação cosmológica ou fundamentação científica ou fundamentação ética e pensar na relação que existe entre esses dois conceitos e
o conceito de tempo, a temporalidade da vida humana. E me parece que quando nós estabelecemos uma relação entre o além do homem e o eterno retorno, vistos a partir desta ótica da temporalidade e da existência humana como sendo na sua essência temporal, eu acho que esses conceitos, primeiro, eles adquirem uma relevância extraordinária e eles podem fazer um sentido existencial absolutamente relevante para cada um de nós, mesmo para aqueles que não são especialistas na filosofia de Nietzsche ou não são especialmente interessados em filosofia. Por quê? Porque, de fato, o que Nietzsche nos convida a pensar é que a existência humana se dá absolutamente no tempo. O tempo é o próprio horizonte da existência humana. E o tempo tem um vetor. Esse vetor do tempo, que é a sua, vamos dizer assim, passagem, o que o tempo é fundamentalmente é passagem, é passar, ou seja, portanto, impermanência e inconsistência. A maior fragilidade que pode ser referenciada à vida humana consiste justamente na sua impossibilidade de modificar o que passou. O que passou, passou. Você não pode, a sua vontade não pode absolutamente nada contra o passar do tempo e contra essa dimensão do foi. Ou seja, aquilo que ficou para trás na seta do tempo. É a prova cabal da sua impotência. Isto constitui o drama da vida humana, o drama fundamental da vida humana. Porque, pensado em relação à temporalidade, a vida humana adquire ao mesmo tempo a sua consistência e a sua vulnerabilidade. Porque, se você pensar o tempo nas suas três dimensões, passado, presente e futuro, passado é o presente que não é mais, futuro é o presente que ainda não é, e o presente é aquilo que deixa de ser no momento em que é. Por conseguinte, a experiência da impotência da vontade humana mais radical dá-se precisamente nesta vivência do tempo. Ora, suportar isto sem recorrer a nenhum tipo de entorpecente ou subterfúgio, eu acho que isso é uma dimensão fundamental do além do homem. E como é possível superar esta impotência? Em torno disso gira todo o pensamento de Nietzsche. Esse é o eixo em torno do qual gira o pensamento de Nietzsche. A sua filosofia do ressentimento, a sua filosofia da vingança, a sua crítica da religião, a sua crítica da metafísica, a sua crítica da política, a sua crítica da modernidade em geral. E nós vamos ver que justamente o resgate dessa impotência vai consistir na possibilidade de você manter uma relação com o tempo e com a sua própria vida, em que você tenha a possibilidade de querer, inclusive, aquilo que já foi. Ou seja, viver cada instante da sua existência como se aquele instante que você está vivendo agora pudesse repetir-se eternamente. Ou seja, estabelecer uma relação essencial entre instante e eternidade. Isto significa viver de tal maneira que você possa ser capaz de não se arrepender de nenhum instante da sua vida. A sua vida teria a inteireza, a integridade, a beleza de uma obra de arte, de uma sinfonia, por exemplo, da qual, se você tirasse uma nota sequer, ela seria destruída. Ora, isto é alguma coisa sobre-humana. Então é possível ver o além do homem sob essa perspectiva. E aqui você tem precisamente a relação entre a repetição e o novo. Ou seja, a possibilidade de você liberar um horizonte de futuro para a sua existência, ou seja, de você se redimir da sua impotência, consiste em pensar que a repetição não seria uma maldição para você. Ela seria exatamente a condição para que você pudesse ter uma vida plena. E daí nós lembramos até de uma frase de um dos primeiros gregos,
Tales de Mileto, do século VII antes de Cristo, que diz: tudo está cheio de deuses. Né? Então, é o paganismo que vai atrair Nietzsche de uma certa maneira, enfim, e a partir daí, a partir da sua própria reflexão, ele é levado à ideia de que Deus está morto. E aqui é muito importante nós falarmos a esse respeito, porque esta ideia ela vai surgir, vejamos, Nietzsche nasce em 1844. Em 1869, com 25 anos, ele está na Universidade da Basileia dando aula. Professor. Em 1878, 10 anos depois de professor na Universidade da Basileia, devido a vários problemas de saúde, podemos voltar a esse ponto num outro momento, Nietzsche entrega sua carta de demissão, abraça uma vida errante. Muito bem. Em 82, vem a ideia de que Deus está morto. Pela primeira vez num livro intitulado A Gaia Ciência. E depois ele retoma esta ideia em Assim Falava Zaratustra e daí por diante. E o que significa isto? Bem, antes de mais nada, Nietzsche está lá, continua flertando com os gregos, sem sombra de dúvida. Por quê? Porque no entender dele, com Sócrates e depois ainda de forma mais veemente com Platão, nós temos uma duplicação de mundos. Nós temos este mundo em que nos encontramos aqui e agora em um outro. Inventado, o mundo ideal, né? O mundo inventado ideal, nesse sentido. O mundo das ideias. Temos este aqui que a gente é obrigado a viver e um que seria maravilhoso, não é isso? Exatamente. Isto aparece com a filosofia platônica, não é? Este mundo, o mundo sensível, e o outro mundo, o mundo das ideias. E no entender de Nietzsche, o cristianismo é um platonismo para o povo. Ou seja, o cristianismo vem, na verdade, isso, tá certo? Divulgar, disseminar essa ideia de dois mundos. Um ruim e o outro bom. Exatamente. Um que é um vale de lágrimas e o outro que é a beatitude celeste. Se a gente aguentar bem aqui e for bonzinho, a gente vai para o outro, não é isso? E o que Nietzsche diz? Bem, mais uma separação intolerável. Não há dois mundos, só existe um, que é esse em que nós encontramos aqui e agora. Não há duas vidas, só existe uma, que é essa que nós estamos vivendo aqui e agora. Muito bem, se assim for, isso significa que eu não preciso de nenhum Deus. Mas Nietzsche não diz Deus não existe. Isso é curioso, ele diz Deus está morto. Então ele não era ateu. Para ele a questão do ateísmo... Ou ele ficou em cima do muro, porque ele não quis se indispor, e tarará, ele falou, não, deixa assim, ele fala uma coisa, mas fica no muro. Não, Nietzsche... Porque é engraçado, porque ele defende a religião de alguma maneira. Ele ataca e defende, não é isso? Uhum. Ele fala, ela faz bem também. Uhum. Ou compreendi errado. E eu não entendo essa posição muito bem. Você fala, Deus está morto... A igreja é uma porcaria porque, no final das contas, ela vende uma ilusão, né? Vê se eu estou resumindo bem o que ele fala. Perfeitamente. E, ao mesmo tempo, ele fala, não, mas sabe o que é? Não é tão ruim. Como que ele consegue ficar no muro? Na minha opinião, vira um muro isso. Uhum. Então, eu tenho a impressão de que se nós tomarmos aí essa diferença entre Deus está morto e Deus não existe, nós chegamos, talvez, a essa questão. Porque dizer Deus está morto, isso significa que este Deus que é sumamente bom não precisa mais existir, porque o valor bom não está lá, nós que criamos. O bem não está associado a um outro mundo, a uma divindade. O bem está aqui. O bem está aqui, nós aqui, aqui. As coisas estão aqui. Nós é que fizemos. Aquilo ali é uma imaginação. Aquilo é totalmente nesse ilusório. sentido que ele fala. Mas daí por que ele salva a religião? Sim. Então, e dizer, se ele dissesse Deus não existe, ele estaria, na verdade, professando ou adotando uma posição em favor do ateísmo. E no entender dele, o ateísmo é uma questão de foro íntimo. Eu acredito, não acredito, isso não tem a menor importância. É indiferente para ele. É indiferente, porque o que importa são os valores, não é? Bem, mal, etc., que orientam a nossa conduta. Isso é humano. Isto é humano. É nesse sentido que ele coloca. Sentido. E no que diz respeito à religião, nós podemos pensar talvez da mesma maneira.
Os valores associados ao cristianismo, à religião cristã, são valores que contribuem para a enfermidade, o declínio, a decadência do homem, né? Agora, existem certos indivíduos que têm uma constituição fisiopsicológica tão doente que eles precisam da religião. Então, pessoal, a gente pode, ao longo do semestre, né, ver alguns pensadores e algumas teorias éticas, né, nessa primeira abordagem, né, vamos dizer assim, né, que é a nossa disciplina de Ética 1, vocês vão ter Ética 2, onde vocês vão poder acompanhar outros, né, outras teorias, né, e é importante, como eu já disse, né, que vocês tenham claro que são algumas abordagens, né, bastante sintéticas, assim, para que vocês se familiarizem com alguns conceitos, né, mas as aulas e o material disponível, o material complementar, não dispensam, né, a leitura das obras. Então, a nossa disciplina nesse semestre chega ao fim, né? Eu gostaria de agradecer, então, a participação de vocês, né, durante a disciplina, nos módulos, né, e também contar com a leitura e o estudo, né, do material dos módulos para nossa avaliação, tá bem? Então, foi um prazer estar com vocês. Um abraço.